E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Estíria, que é na Áustria ou na Estíria, agora também não sei. Bom, os daltônicos devem estar confusos porque as bandeiras também são diferentes, mas aqui com a gente hoje no BBcast estamos com Carlos Del Valle do podcast F1 Brasil, meu eterno boss. Seja bem-vindo, Delvas. Saudações, meu amigo Rubens. Oi, Débora. Tava faz tempo esperando para poder participar aqui do BBcast, que é o pessoal mais gente boa da internet. Obrigado mesmo aí por me chamar. E aqui comigo também está a Débora Santos Almeida. Obrigada por você estar participando aqui do nosso programa. A gente está muito feliz em te receber aqui. O PF1BR, acho que é o podcast que fez a gente se apaixonar por automobilismo e criar o nosso podcast. Então é extremamente feliz, assim, ter a sua participação aqui. E bom, pessoal, vamos aqui comentar sobre o preview. A gente teve já uma corrida maravilhosa na Áustria. Vamos repetir aí com o GP da Estíria, Red Bull Ring, A1, o que vocês preferirem. Exatamente. Seguimos na casa da Red Bull, que está muito à vontade, fazendo seus protestos. Como eu disse, daqui a pouco ela começa a protestar tanto, começa a capotar os carros da Mercedes, a atear fogo neles. Mas, por enquanto, vamos torcer para que tudo siga em paz. Só antes de começarmos, lembrando o pessoal do nosso programa de financiamento coletivo no Apoies. Lembrando a todos que há o banner no post da publicação. Então, vá lá, confira. Nós temos o Delvas aqui, que é um apoiador nosso. Então, muito amor, muito obrigado. E agora vamos ao GP da Estíria. Primeiro, vamos comentar um pouco sobre essa questão de ter títulos honoríficos nos GPs. Eu vou pedir para a Débora só dar uma pinceladinha antes, explicando um pouquinho sobre essa questão de títulos honoríficos, pois eu e o Débora comentamos alguns pontos sobre. Bom, os títulos honoríficos foram criados pela Fórmula 1 como uma forma de você poder ter duas corridas no mesmo país, porque é algo que a Fórmula 1 não permitia, nunca permitiu que você tivesse duas corridas no mesmo país. Mas, se você mudar o nome, aí dá para você passar ileso por aí, né? Então a gente teve algumas variações. Acho que a corrida mais famosa é o GP da Europa, até porque a gente teve em 2016 ela com o Baku, do Azerbaijão. GP do Baku, do Azerbaijão. Foi utilizado esse nome de GP da Europa principalmente para poder atrair o público, para o pessoal se afeiçoar à corrida e aceitar ela melhor no calendário, já que ela estava sendo introduzida naquele ano. Já depois que ela foi conhecida, já voltaram para o nome normal dela. Exato. Delvas, a gente tinha muito a questão do GP da Europa, né, que era, como a Débora falou, a última foi o GP do Azerbaijão, mas a gente teve o GP da Europa muitas vezes circulando os circuitos clássicos, que era representante de GPs de países, como a da Alemanha, da Bélgica. Esse Grande Prêmio da Europa acho que é o mais famosão, assim, né, porque já começou lá acho que no começo dos anos 80, né, que, se não me engano, é Brands Hatch 82, que a Débora escreveu no boletim do Paddock. Então, e são circuitos muito queridos por nós, né, porque você olha aqui, ó, é um Grande Prêmio da Europa, são 23 grandes prêmios da Europa, sendo que foram 12 no Nürburgring. Esse 5 de Valência não conta porque ninguém gostava muito, mas 12 no Nürburgring, 2 em Brands Hatch, 2 no circuito de Jerez e 2 em Donington Park, ou melhor, 1 em Donington Park. Único em Donington Park. Então, puxa, é só corrida sensacional, né? E você ainda pega o único Grande Prêmio da Europa em Donington Park, que foi aquele, né, do Ayrton Senna, da maior primeira volta do mundo. E então, eu acho que esse é o que mais vem na cabeça, né, quando você vai pensar numa localização meio alternativa pro Grande Prêmio. E temos aqueles GPs do Pacífico, né, que foram lá em Aida, que a gente tem aquela lembrança do Ayrton Senna rodando na primeira volta, e depois a segunda que teve a mudança por causa de um tufão. Mas eu acho que um outro exemplo que é bacana é que o Bernie Eccleston conseguiu algo que a Liberty vem brigando, que é meter 3 GPs nos Estados Unidos. Que coisa inacreditável, né? Você pensar que na temporada de 82 teve 3 corridas nos Estados Unidos, uma num circuito muito clássico, muito querido por todos também, que é o Long Beach, e também teve Detroit, que é um clássico, mas que ninguém gostava muito, acho que até hoje ninguém morre de amores, e também você tem o Grande Prêmio que foi em Las Vegas, no estacionamento do cassino, do estacionamento do shopping, não sei o que era shopping ou cassino. Do Hotel César Carlos. Nenhum dos dois. Tipo... Mas se vacilar, tinha algumas máquinas de cassino ali, de cassiníquel no hall de entrada. Não, é inacreditável, acho que o nosso amigo aí do Boletim do Paddock, do BBcast, tem que dar uma olhadinha no
link do Grande Prêmio e o nome oficial dele acabou sendo o Grande Prêmio do Caesars Palace, né, de 82. Porque o traçado dele é inacreditável. A impressão é que eles colocaram uns cones no estacionamento e fizeram uma coisa de Fórmula 1, cara. É muito tosco. É meio kart indoor de shopping, né? Isso! Só colocaram aquelas barreirinhas e torcer pra ninguém. Engraçado que de César ele já era nessa temporada, né? Eles devem ter dado muito cardenal pra ele ficar comportado dentro do carro, pra ele não fazer nenhuma merda. Cadê o nosso amigo André Lettieri? Tá aqui, ó. Chegou em 9º lugar, 2 voltas atrás do vencedor. Então ele acho que exageraram no cardenal dele. Bom, e essa questão do GP Honorificus é uma coisa que eu acho sensacional. Eu tô torcendo ainda pra ter o GP da América do Sul, meterem um GP ali ou na Argentina ou no possível Autódromo de Teodoro, que nunca vai acontecer, mas seria interessante um segundo GP na América do Sul. Eu acho assim, já tem São Paulo, aí você vai ter que fazer o de Curitiba em algum momento. Daí vai ser o Grande Prêmio da América do Sul, entendeu? Porque tem que ser no mesmo país. E ninguém vai fazer. É mesmo, tem que ser no mesmo país. Eu esqueço que a Argentina não faz parte, apesar de Buenos Aires. Se você tivesse errado pro Uruguai, eu te perdoava. Província Cisplatina, exatamente. É que a Débora vive nessa desejo do Brasil invadir o Uruguai e anexá-lo ao país. Isso que é bom, né? Uma mulher guerreira mesmo. Mas uma efeméride, não, uma babaquice minha de quando era criança. Até esses dias a gente tava vendo coisas que pessoas não têm mais hoje em dia, que são grandes enciclopédias. Meu pai, ele não era um cara nada, tipo, como posso dizer, esbanjador. A gente tinha 4 enciclopédias, 5 se eu não me engano, em casa. Meu pai era vendedor de enciclopédia. Caraca. Sério? Sim. Caraca, eu acho muito... Cara, eu tenho elas até hoje. Eu sonho em um dia arrumar uma estante bonita pra ter, porque é sensacional, eu adoro. E eu ficava consultando bandeiras. Então eu tinha 2 GPs que eu ficava me matando, achava que as enciclopédias estavam incompletas, não tinha aqueles países, que era San Marino. Quando eu tinha o GP de San Marino, eu falava, caraca, não tem esse país aqui, como assim? E Luxemburgo. Sim, 2 países meio daquele tipo que você é um país que você fica desconfiado se é mesmo um país ou não. E eu ficava assim, aí quando chegou a era da internet, né, aí o Wikipedia me explicou muito bem que não é, que são apenas regiões. Luxemburgo ali é mais próximo de, eu acho que salvo engano, Nürburgring, né, que batizou as corridas, e San Marino também é uma região ali onde que fica a Imola. É um microestado igual o Vaticano e o que é Mônaco, e né? Sergipe. E Curitiba. Mas assim, é engraçado que é aquela história, né, que diz que caminhão serra abaixo, né, fogo morro acima, não vou continuar o estado, mas assim, quando o cara quer fazer uma corrida a mais ali, ele quer fazer uma corrida no Nürburgring porque já teve em Hockenheim. Se não pegasse Luxemburgo, ele pegava, se não tem tu, vai tu mesmo, ia pegar Suíça, algum outro país. Suíça foi já, né? Então, a França que se prepare, Suíça, que eu vou lhe usar, né? Foi aquele, qual que foi de Jean Prenoir, né? Jean, isso. Uhum. O que é interessante que na época a Suíça não recebia corridas, né? Até a primeira corrida que ela recebeu desde 1955 foi o E-Prix, que teve da Fórmula E, mas como é um kart indoor para alguns, então não foi tão considerada uma corrida. Então a Cíntia, na hora que eu vi isso, vai me matar, mas ela sabe que eu sinto um amor pelo GP da Suíça, porque tem ursos em volta do autódromo. É muito sensacional isso. Mas é legal esse lance, apesar de ser esse aspecto um pouco de kart indoor, mas tem cada lugar legal, né? Beijing, capital da Arábia Saudita, uns lugares assim que... Marrakech, a corrida em Marrakech é muito legal, eu acho bem legal. A de que foi no Chile também, então tá Berlim eu acho legal. Tá sendo mais mundial do que a Fórmula 1, né? Porque tem corrida na África. Exato. E é engraçado, né? Porque justamente só vai virar mundial mesmo, campeonato mundial no próximo ano. Até então não era considerado mundial. Era considerado o quê, então? Só campeonato. Apesar que os pilotos e equipes se declaram pilotos campeões mundiais. Eu não discordo, tão certo. Tem que esperar a FIA homologar. O troço em 5 continentes, tem que se chamar mundial, sim, pelo amor de Deus. Depois que eu tô assistindo aquela série do Michael Jordan lá, que o cara é World Champion, quando ele ganha NBA, como que a Fórmula E não vai se aproveitar e botar mundial estando em 5 continentes? E isso nos insere na campanha Queremos Kyalami de volta. Com certeza, o GP da África do Sul. Kyalami ou esse Marrakech na escola, alguma coisinha bem, né? Qualquer lugar. Já recebeu no futuro passado, né, GP. Então. Mas é bem capaz, até agora com essa onda de fim de racismo, alguma coisa, seria interessante a Fórmula 1 reverter o que o pessoal tá criticando um pouco agora, é deixar de ser cartazes para ser atitude, né? Adesivos. Então, o pessoal corresse pra ter um GP na África. Tem o lance de San Marino, né? Que a gente faz parte aí também, né? Porque San Marino, com a gente quando é criança, todo mundo pensa que Imola fica em San Marino, né, mano? Exato, até na época que o Ayrton Senna faleceu, eu pensava, o pessoal falava, morreu na Itália, mas o GP era de San Marino. Tudo bem, na época, depois começou a ter o GP de San Marino. Eu ficava assim, gente, como assim? O cara saiu do helicóptero, atravessou um país pra chegar, então
era aquela coisa do que a internet não fez depois, estreitando os conhecimentos. Na época que era tudo mato, você tinha que ler no jornal o que estava acontecendo, ou esperar passar aquele boletim que tinha antes do Jornal Nacional no sábado, que se chamava Sinal Verde, uns 4 minutinhos de Reginaldo Leme ali pra nós. Era tudo que você tinha, meu amigo. Não era fácil. Aproveitando o gancho do Delvas, o Reginaldo Leme agora tá com o canal no YouTube, faz esses boletins e é muito bom, recomendo. Faz ali 4, 5 minutinhos de preview review, né, Débora? Tá muito legal, então se inscrevam lá que tá valendo o trabalho dele. Reginaldo sensacional, recomendo. Quem diria que o Reginaldo um dia ia pedir pra você curtir um vídeo, assinar e ativar o sininho. Eu vivi pra ver isso. Gostei dessa. Mas o Reginaldo é um cara muito jovial, né, cara? Sempre foi roqueiro, amigo dos caras do Mutantes lá e tal. Ele é um cara que é uma alma jovem. Essa que é a grande verdade. Exato. Bom, fechando aí sobre o nome de GPs honoríficos, vamos comentar, Delvas, agora sobre o que esperar, né, desse GP da Estíria, depois desse GP que eu acho que, eu não sei quanto a você, mas eu fiquei que nem um carneiro na sala de casa, pulando, berrando toda hora, fazendo cálculos, jogando mandiga nos pilotos pra quebrar pro Norris e pro pódio. Sim, deu certo de certa forma, mas eu acho que essa corrida não vai ser... Acho que, na verdade, vamos corrigir aqui a pauta. A gente vai comentar primeiro sobre a questão de repetir GPs. Sim. O que era a opinião de cada um, o que cada um acha. Acho que eu vou jogar a primeira bola pra você e depois a gente comenta aqui. Eu sou um cara sempre mais otimista, assim. Então eu achava que, por exemplo, a equipe que foi mal, que não tava aquela beleza, você pega uma Renault, por exemplo, né? A Renault, ela meio que não se achou no final de semana. Mas eles podem, por exemplo, aprender com os erros, com o que aconteceu aí nesse final de semana passado, e fazer um baita final de semana no próximo, já se embolar lá na frente, com a McLaren, com quase que eu falei Force India, mas nós sabemos todos que é Racing Point. E então, assim, nesse aspecto, pode ser que, né, que seja mais disputado ainda, né? E a grande verdade é que a Mercedes estava disparada, e eu acho difícil deles não dispararem de novo, e acho que a gente tem só que torcer para ter a safety car, né? Porque senão essa corrida talvez ela tivesse sido as duas Mercedes disparando lá na distância e a gente nunca mais ia ouvir falar. Eu gosto do fato de repetir as corridas. Eu tava mais otimista com a questão do GP de Silverstone, porque a Pirelli resolveu trocar os pneus, então não vai ser o mesmo jogo de pneu lá pra corrida dos 70 anos. Então eu não tava tão confiante com a Áustria, mas depois desse final de semana é impossível ter uma corrida igual e com os mesmos resultados que a gente teve nesse final de semana. Então eu acho que vai ser mais uma corrida incrível, assim. E a minha vontade é de que o Bottas permaneça liderando o campeonato pra gente ter um bolo, assim, mais pra frente. Porque com o campeonato curto, acho que é mais legal a gente começar pelo menos com o Bottas liderando, já que provavelmente vai ser a Mercedes dona desse campeonato. Ainda prefiro ver o Bottas na frente, até pra poder dar um gostinho, né, diferente. Eu tinha aqueles receios exatamente disso, de ser corridas iguais, não tem nada. Mas assim, repetir a primeira corrida que tivemos agora no domingo, beira o impossível. Beira o impossível. Agora, a previsão de chuva vai ajudar bastante. Acho que vai ser uma outra, pode ser uma outra corrida caótica, uma outra corrida que tenha entrada de safety cars, então possivelmente Mercedes vai ficar mais próxima do bolo. E uma coisa que a gente estava comentando aqui na coxinha foi esse costume agora da Fórmula 1 de querer fazer igual a NASCAR, a Indy, de segurar o safety car na pista para todos os carros aglomerar para poder ter a relargada. Então se fizer isso numa etapa de chuva, cara, pode ter inúmeras possibilidades. Eu acho que a única pessoa que torce bastante para que isso aconteça e que ele saia ileso e fique entre os 10 primeiros é o pobre do Latifi, que foi o único a completar a corrida e não pontuar, né? Coitado, acho que na última volta eu tava arrancando a sandália para jogar no outro carro para poder ver se conseguia um ponto, mas não conseguiu. Poderia ter tentado negociar a melhor volta lá com o Norris, né? Exato. Já ganhou o pódio, me dá a volta. Aí todo mundo marcava ponto, você vê que beleza. Mas só que daí ele tinha que estar em 10º. Ah, é verdade. Tá difícil, não vai ter como. Não tem como ajudar o Latifi. E uma coisa assim, que é uma expectativa grande para essa corrida, é toda essa parada dos sensores, da vibração, da ressonância, que fez né, parece que você tá assistindo Dark, né, começa umas coisas assim, dentro do carro, e daí ninguém sabe o que está acontecendo, e isso que aconteceu, né, de pifar o motor do Stroll, e a situação crítica ali do Bottas e do Hamilton, então se a Mercedes vai conseguir ou não remediar isso para esse final de semana, né, porque se for, vai ser de novo aquela expectativa, aquela tensão no ar o tempo inteiro, né. Se a gente partir do pressuposto que o Lewis Hamilton nunca se deu bem em Spielberg, desde que ele tá na Mercedes, acho que ele não conseguiu bons resultados, pelo menos nos últimos, ele não foi tão bom, e até no ano passado
passado, o Bottas é o líder da prova. Ele tem aquela de 2016 que ele e o Rosberg bateram e que ele venceu, né? Que é aquela que o Rosberg resolveu fazer o traçado indo lá na arquibancada e voltar, e daí... mas eu não sei se 2014, 2015 ele conseguiu alguma coisa lá. Eu nem sei se tinha ainda Red Bull Ring naquela época. Pelo que a gente tinha pesquisado antes, depois da era híbrida, o piloto que era líder do campeonato no ano não se dava bem na Áustria. 2014 deu Rosberg, 2015 Rosberg. Em 2016 quase Rosberg, mas deu Hamilton, arrancou na unha, né? E eu acho que depois não deu mais Hamilton, né? Realmente é uma pista que, pros padrões da era híbrida, pros padrões de Lewis Hamilton, é uma pista meio zicada, se pode dizer, né? Então, e essa aqui é a minha expectativa. Não torço contra, mas só que é aquela coisa que a gente fala. É uma torcida pra mais que o campeonato não seja decidido na sexta etapa, né? A gente já tá com um campeonato curto, ainda na sexta etapa ali o Hamilton ser campeão, não ia ser algo tão gostoso. Então, foi depois de 2016 foi 17 Bottas, 18 e 19 Verstappen e agora Bottas de novo, ou seja, né? Vamos ver, mas o Hamilton ele tava rápido, né? Isso é uma coisa interessante de você analisar, né? Porque vindo nos treinos e tudo, ele vinha muito forte, só que o Bottas encaixou uma volta ali naquela primeira tentativa que acabou que, né? O que eu vi dessa, né, questão do Bottas é uma coisa que eu vi quando o Barrichello participou daquele grande círculo, que ele falou que às vezes nos treinos ele percebia que ele ia estar muito mais rápido que o Schumacher e ele segurou, até que foi uma que ele fez em Spielberg em 2002, ele fez em Silverstone em 2003 quando ele venceu, e na primeira vitória dele também no GP da Alemanha. Ele percebeu que nos treinos ele estava mais rápido, mas só que ele não mostrava isso com medo, tipo assim, a Ferrari meio que falar que tinha uma combinação de pneus, escolha de pneus, então podiam descartar pneus dele pro Schumacher, então ele escondeu os jogos durante os treinos livres para justamente no quali obter uma posição melhor, mas só que daí descarta o GP primeiro que ele venceu, porque depois nos demais ele fazia isso, ele segurava o jogo, só mostrava na corrida para poder obter a vitória. Eu acho que o Bottas fez muito bem isso, porque assim, aquela volta da pole dele que ele tirou foi sensacional, não teve como. Eu acho que o Bottas em começo de campeonato ele começa muito bem depois que ele cai. A sorte que a gente tá no eterno começo de campeonato esse ano. Mas acho que quando terminar de começar, acaba, né? Mas acho que é a oportunidade dele, né? Utilizar uma pista que ele pode ir bem e tentar reverter na próxima corrida a mesma coisa. Porque na corrida, depois, uma das coisas que o Bottas sofreu muito nos últimos anos, sofreu, assim, contra todo mundo, né? Ano retrasado, mas ano passado ele já foi melhor, foi vice-campeão, mas ele ainda perdia muito o Lewis Hamilton na parada de conservação de pneus. E nessa corrida, de certa forma, assim, nas crônicas que eu li e tal, o Bottas ele foi um pouco salvo desses safety cars, né? Porque o Lewis Hamilton dava pra sentir que o Hamilton tava mais rápido e o Bottas sempre é um cara que o pneu acaba antes. Então, ele teve essa parada também de que ele pode ter sido salvo por isso, né? Por isso que fica a curiosidade aí pra essa nossa nova tentativa aí no Red Bull Ring. Comentando essa questão de duas pistas, Silverstone, eu tenho uns receios ainda, mas como a gente tava conversando, eu acho interessante que possivelmente a gente tá numa época de chuvas, Silverstone existe aquela possibilidade de você ter pelo menos chuvas em um dos 2 dias, ou sábado ou domingo, então mesmo repetindo, pode ser que aconteça aí 2 corridas diferentes. Equipe precisando lidar com o fato de peça e não poder quebrar muito, porque por causa do dinheiro limitado do ano, acho que tem tudo isso, né, também. Tentar evitar que os carros sofram problemas durante os treinos livres pra poder ter um melhor resultado na corrida, só que assim, às vezes você deixa de coletar alguns dados porque você não fica botando o carro na pista, né? Não, e tá um rolo, assim, por exemplo, essa pista tem as zebras assassinas, né, o Red Bull Ring, e que ela não é só para suspensão, às vezes a asa dianteira, o pessoal arranca aquele flap lateral ali, né, o que eles chamam de side plate, end plate, e a Red Bull, se eu não me engano, eles estão com problema, né, porque estragou a asa e não tem para todo mundo mais. Exato, é aquela coisa, né, quando eles foram para a Austrália, eles foram somente com peças realmente para aquela corrida e no máximo receberia alguma coisa, algum upgrade, alguma peça no Bahrein. Eles não tinham nada já pronto, nada já. E quando fechou as fábricas e com o esforço que eles fizeram para a fabricação de respiradores do Covid, as equipes não trabalharam com atualizações, eles não tiveram tempo, nem também permissão da FIA. Então eles estão com muito receio questão de quebra de peças. Eu acho que até algumas disputas foram um pouco mais leais na pista, e decorrência disso, porque o cara sabe que eu posso disputar aqui ferrenhamente e acabar me prejudicando, perdendo uma peça que depois eu não consiga substituir. Isso, a nossa corrida de Spielberg agora, a próxima, vai cair no dia 12, é isso? Acho que sim, né? Hoje é 7, 7, 5, 12. Isso. Então dia 19
19. 19, eu já tô olhando o tempo em Silverstone. Tá escrito, ó... Não, 19 é Hungria. Ah, não é direto? Então não adianta, tô olhando aqui no país errado. Eu já tava olhando Silverstone aqui, você tá falando da chuva, eu tava ficando empolgado já. Não, é que na Inglaterra a gente sempre torce pra chuva, mesmo sabendo que chuva existe uma possibilidade, então... A Inglaterra sempre chove, né? E quando o GP vai acontecer lá e resolve não chover. Pois é, e então dia 19 é em Budapeste. Vamos fazer a dança da chuva aqui pra Budapeste, então. Precisamos, né? E a gente tem essa... a gente tem também toda essa parada além da repetição da pista, que vai ter mudança nos carros, né? A gente vai ter a Ferrari aí que vai... Estão querendo adiantar os upgrades. A Ferrari que pegou os carroças dela, foram buscar novas peças lá na Itália. Carroças vitorianos. Exato. Vitorianos não, aqueles carros... Como é que era o nome? De justas que tinham no Coliseu. Bigas. Foi com as bigas dela atrás das peças lá em Maranello pra poder conseguir um upgrade já pra essa etapa. Porque... Que situação, né? Acaba a corrida e você fala, pelo amor de Deus, gente, traz a atualização que a gente tá precisando. Eu não sei, o problema que eu vejo na Ferrari é que eu acho que o chassi deles parece até ser razoável, não é nenhuma maravilha, mas essa história toda daquele acordo, dessa punição da FIA, tudo, o motor deles se tornou aqueles motor de Kombi do caldo de cana, assim. Eu tava vendo uma análise do podcast lá dos caras do The Race, em que eles chamaram isso uma coisa interessante. Os 3 setores do Red Bull Ring, né? O primeiro setor, ele é quase inteiro só pé no fundo, acho que ele só tem a curva 1, se eu não me engano, né? Então, e nesse setor que a Ferrari perde todo o tempo. Depois eles ali naquelas curvas, acho que é 5, 6, né? Que são mais fluidas, assim, curvas de média velocidade, eles se mantêm parecidos com os outros. Então, e eu acho que não vai ter upgrade de motor, né? Para essa próxima corrida. Eles vão dar uma melhorada na parte aerodinâmica, talvez melhorar um pouco, diminuir o arrasto, talvez, para compensar um pouco o motor. Então, isso que eu acho que a Ferrari é difícil deles melhorarem tanto assim, porque o motor não tá nenhuma beleza e não vai ser tão simples ficar melhor do que tá. Eu acho que a ideia deles é muito mais melhorar mesmo essa dirigibilidade, que realmente até nas onboards do Leclerc e do Vettel, o Vettel já sofria mesmo de ele não ser acostumado com esse carro, mas o próprio Leclerc mesmo, ele relatou depois no release da Ferrari falando que o carro tava sofrendo, ele não sabia como chegou em segundo lugar, porque o carro às vezes não respondia da forma que ele queria. Então... Dá pra ver que ele briga, né, com o carro bastante. Exato, então... E o problema é que você não vê o carro nem brigando com o pessoal lá de cima, porque quando tinha uma distância da Ferrari era de poucos milésimos, né, pra Mercedes, assim, em questão de classificação. E aí chega numa classificação que um dos carros não passa nem do Q2 e o Leclerc largando em 7º. Não tá nem perto. E aí o que assusta é que você vê a Racing Point, a Mercedes, o temporal que eles foram, né, durante uma semana. Nesse videozinho que o site oficial da Fórmula 1 solta com os rádios de todo mundo, a hora que eles estão, acho que no Q3, no Q1 ou Q2, eu acho, o cara fala pro Leclerc, não, tá tudo bem, nós estamos em 10º. Ele fala, que coisa inacreditável isso que você tá me falando. Alguma coisa assim. Depois a galera dá uma olhada lá nesse videozinho com os rádios, que ainda no Qualifying, o cara fala, não, você tá seguro, pode ficar tranquilo, pode voltar porque você tá em 10º, super bom. É tipo, amigo, ano passado eu tava sendo pole. Eu não sei se você entendeu que a gente devia ter evoluído e não regredido. Mas é uma das coisas que eu tava conversando com o Rubens antes das corridas começarem, né? Nos textos que tinham do carro da Ferrari, do Mattia Binotto falando sobre o carro, era muito, a gente tem que resolver problemas num carro inteiro. Tipo, todo carro tem um problema. E aí acho que é aquela mesma história da McLaren, né? A McLaren, quando ela teve problema no carro também, eles tinham problemas específicos, mas ainda assim era um problema do conjunto inteiro do projeto deles. E a Ferrari voltou a ter problema no projeto deles, assim como a Renault teve ano passado, que eles achavam que o carro ia ser ótimo, ia performar bem em vários circuitos diferentes, que o projeto era super dinâmico, e aí no final das contas não era porcaria nenhuma. Isso, é uma pena, porque o Binotto parece ser um cara que estava levando a Ferrari para um bom caminho, mas agora... E o problema da Ferrari é essa parada do ambiente, né? Quando faz um carro ruim, você acha que já vão rolar cabeças, assim, né? Então, eu acho que devia dar uma confiança pro Binotto. O problema é que a gente não sabe direito o que acontece, né? O que aconteceu com essa história do motor, né? A gente conversou isso nos programas de domingo, né? Que foi tão obscuro esse acordo com a Ferrari e a queda de desempenho foi tão grande que a gente fica com a impressão que eles estavam fazendo uma coisa muito errada. E devia ter alguma coisa, assim, secreta, totalmente ilegal, imoral, antiética ali naquele carro, porque ele andava tanto na reta e de repente não anda nada.
passou a ser o pior motor, né? Atrás da Honda, Renault, tudo. E agora é o pior e até as subsidiárias, né? A Haas e a Alfa Romeo estão aqui. Você vê a Alfa Romeo ficando entre duas Williams. Isso. É que a Haas, ela tá mascarada pelo problema de freio também, né? Então ela dá uma mascarada por causa do problema dela, do freio, e você até às vezes elimina um pouco a questão do motor. Mas a Alfa Romeo, que é um carro que tem participação da Ferrari de certa forma, o motor é completamente ruim para aquele carro. E já desde antes da temporada começar, já falavam, a Alfa Romeo não vai andar nada, ela vai andar perto das Williams, o carro tá tão crítico que não vai andar. E uma coisa que chamou atenção, é uma figura que ficou muito famosa ali depois do qualifying, foi aquela comparação de quanto cada equipe mudou de 2019 para 2020, né? Que teve aquele pessoal que ficou ali no bolo, melhorou meio segundo, que é mais ou menos esperado de um ano para o outro, ali Mercedes, né? Renault e tal. Aí tem sempre lá Williams, que melhorou horrores, eu não lembro quem mais que tinha melhorado bastante, mas assim, os que pioraram de um ano, se piorar de um ano para o outro é uma coisa muito grave, né? E os 3 carros com motor Ferrari eram os que mais tinham piorado, né? Que era a própria Ferrari, a Haas e a Alfa Romeo, que andaram para trás. Então, a chance de ser o motor aí, nesse caso, é bem considerável. A Haas, a única coisa que ela tem que fazer é colocar uma telinha de proteção no duto de freio dela, porque o Magnussen depois relatou que foram desmontar o freio dele, tinha detritos que não eram para estar ali. Então, algo que ajudou no superaquecimento do freio. Então é uma péssima, mostra aí que eles não souberam construir esse duto de arrefecimento dos freios, que eles têm que mudar. Acho que até você comentou isso no seu vídeo, né, Delvas? Isso. Que a reclamação deles foi essa, de tipo, o carro tá ótimo, o carro tá dirigível. O Gunter falou isso, que eles estavam felizes, que o pessoal tava falando, o carro tá dirigível, tá melhor do que ano passado, mas a questão dos freios que tá pegando. Fica aí a esperança, né? Se eles conseguirem acertar os freios e a médio prazo a Ferrari conseguir fazer um motor um pouco melhor, eles podem voltar a pelo menos lutar ali por pontos, né? Porque você lutar por pontos hoje em dia na Fórmula 1 tá muito difícil, né? Porque você tem as 3 equipes grandes, que eu acho que a Ferrari também não vai sair do top 10, por mais que tenha ali um probleminha outro no treino. Aí você tem McLaren e Force India. Com isso você tem 10 carros já, entendeu? Então, pra Renault remar ali nos pontos é muito difícil. A AlphaTauri, então a Haas ela tem que dar um salto muito grande para ela ter resultados aceitáveis, né? Isso que é a grande batalha do meio de campo da Fórmula 1 ali. Eu acho que esses 2 anos é tão crítico pra essa questão de motor, porque não vai ter muito como desenvolver o motor, né? E tudo vai ter que pedir autorização da FIA pra poder mexer no motor, pra poder dar atualização. É verdade. Então 2 anos que é uma perspectiva da Ferrari muito ruim com esse motor. E não só dela, né? Aí a gente também repercute pra Haas e pra Alfa Romeo. Eles têm essa parada de congelar os motores, agora eles fizeram ali pra 2007, 2008, né? Eram mudanças muito pontuais que eram permitidas naquela época. Já tá valendo esse congelamento? E daí a Ferrari foi pro... Já tá. A partir da primeira corrida já era válido. Eles falaram que vai ter uma questão de token pra poder numerar a quantidade de trocas que vai ter. Só que tudo vai ser necessário pedir autorização da FIA pra poder fazer a modificação. Então eles não podem dar nenhuma atualização. Tanto que a Honda, ela se beneficiou nessa questão porque a fábrica dela não é dentro da Europa, era no Japão. Então eles puderam continuar mexendo no motor. Por isso que a Red Bull ganhou esse plus de atualização do motor pra essa etapa. E aí agora eles estão fechados, eles vão cumprir o período de fechamento igual o pessoal da Europa teve que cumprir, e aí eles não vão dar atualização agora pro motor nessas próximas corridas. Só que a Honda, ela teve esse plus que as outras equipes não estão tendo, né? E a Ferrari, já com todas essas questões de problema de motor, vai ser muito pior ela. E teve a pandemia que foi arrasadora na Itália, né? Então, que já não ajudou muitos caras. Se o motor ficar congelado e tiver só os tokens, eles vão ter que fazer uns upgrades mágicos, assim, upgrade Mega Blaster com cada token, né? Mas tá complicada a situação deles nesse caso, hein? Não, a Ferrari realmente, ela... É como vocês falaram, a cada atualização vai ter que ser muito bem pensada e provavelmente a gente vai ver atualizações mesmo mais pontuais. E não só isso, a gente tem que torcer pra que o chassi do carro seja bom, né? Porque ainda vai usar esse chassi pro próximo ano. Então, se for um problema que a Ferrari até falou, assim, que a gente tá com um problema no carro inteiro, a gente tem que escolher atualizações pontuais pro carro pra poder melhorar ele. Vai ser muito complicado. Vai ser sofrido aí pro torcedor ferrarista. Porque agora a gente tá falando aquele violino triste agora.
Mas falando em tristeza, pra alegria de um, tristeza pra outros, hoje a gente acorda com a possível retorno do Fernando Alonso. Delvas Alonso, né? Voltando. Eu curti. É que eu falei, a Débora falou, o que você achou? Eu falei, olha, a gente produz conteúdo, porra, sensacional, cara. A cada GP, o rádio dele rende, meme dele rende, tudo rende. É um cara que, assim, ele até torce pra que um dia, quando ele aposentar de vez, ele fique na categoria como dirigente, alguma coisa, bobo da corte lá, pra poder auxiliar a gente. Porque ele produz muito, é um cara que tem um diferencial ali dentro da categoria. Os rádios são uma atração e as coletivas passam a ser extremamente disputadas também, né? Porque ele já teve cada tirada coletiva, é sensacional. E, é um grande personagem da história da Fórmula 1, né? E é um cara que eu só vejo coisas positivas, assim. Ele tem esse lado escuro, né, dele, meio, né? O Alonso é um cara meio, às vezes ele passa a impressão de ser um cara meio malvadão e tal, mas, cara, não tem como você não curtir a volta de um cara, primeiro que é um piloto maiúsculo, não tem como você negar isso. O Alonso, ele é um cara que os números dele depõem, assim, não depõem o suficiente a favor dele, né? Ele tinha, pelo piloto que ele tinha números muito maiores, talvez um título a mais, ainda mais vitórias, apesar dele ser top 10. Então, assim, isso o Martin Brundle escreveu, a gente estava conversando agora antes do programa, né, no Twitter, que ele falou que é muito legal achar que o Alonso está de volta e vamos ver como ele vai contra a molecada. E o Martin Brundle termina o tweet falando, mas eu acho que ele vai bem contra a molecada. E eu não duvido também, porque 39 anos, né, tudo bem que foi antigamente, mas o Mansell foi campeão com 39. Quantos anos o Schumacher tinha em 2006 ali, quando ele lutou contra o Alonso, que ele não foi campeão 36, no detalhe, né? 37, alguma coisa assim. Ele não foi campeão no detalhe, o Schumacher em 2006, e que ele já tinha uma idade que já não era aquele guri, porque não tem muito como também o cara perder toda a categoria dele, né? E o Alonso é o que a gente tava comentando até. Ele continuou na ativa, eu acho que é um piloto que o ano passado praticamente ele não parou. Ele fez provas da WEC, ele fez testes do Rally Dakar, depois correu no Rally Dakar, Daytona, o cara corre durante a pandemia, o cara era o workaholic do automobilismo virtual total. Tipo, você via que o cara tava numa prova, ganhava. Indianápolis, ele dava pra ver que ele se dedicava. Acho que ele só perdeu uma pro Button, acho, mas também deve ser aquela, tipo, o cara tá correndo mais... Eu vi uma corrida em Silverstone, daqueles Classics lá, que eles usam os carros dos anos 70, assim, aquele com aquela entrada de ar em cima, parece uma Brabham, né? Isso. E ele acabou com a concorrência, foi uma humilhação completa a todo mundo, assim. Então, eu acho que ele vem forte, sabe? Daí a gente já tem que começar a torcer pra Renault fazer um carro, né? Porque senão daí ele vai ficar chapurdando lá, igual ele tava no tempo da McLaren. Então, aí passa a ser uma coisa triste, né? O que eu lancei o desafio, né? Quanto tempo que o Cyril fica se o Alonso começar a pegar no pé dele, né? Isso. Vamos ver quem cai primeiro, Alonso ou Cyril. Eu tô vendo aqui o Schumacher, ele é nascido em janeiro de 69, né? 1969. Então ele tinha 37 anos naquele ano que ele não foi campeão por detalhe contra o Alonso, explodiu o motor em Suzuka e tal. E ele fez 38 logo ali depois em janeiro, né? Então você vê, dá pra pensar que o Alonso vai chegar tudo. Eu não vejo muito problema nisso, até porque ele é um cara que se cuida, né? Um cara fisicamente fortíssimo e tal. E a gente tem que lembrar que a gente não sabe como o Schumacher iria com 38, 39. Com 40 ele já não foi também aquela beleza ali na Mercedes, né? Mas o Schumacher, ele foi embora da Fórmula 1 no final de 2006, né? Se ele tivesse ficado... Aquele carro de 2007, 2008. Aquele carro lá, hoje em dia, nós sabemos que ele era um carro melhor que as McLaren, né? Porque, afinal de contas, Massa e Raikkonen é uma dupla bem inferior a Alonso e Hamilton. Então, é possível que o Schumacher tivesse sido octacampeão, né? Se ele tivesse ficado com 38 anos, né? Esse é o argumento que a gente está tentando demonstrar aqui. Bom, e é como eu falei, torcer para que a... expectativa é alta, né? A expectativa é alta e como o Delvas falou, torcer para a Renault entregar uma boa atualização pro carro, já que é mantido o carro pro ano que vem. Mas eu acredito que a Renault também visa um contrato, pelo menos aí de no mínimo 2 anos, até 3 anos, para que ele possa pegar aquele novo carro de 2022. Nossa, acho que seria sensacional ver o Alonso num novo carro. Então, e é isso que eu falo, que é o pessoal que também defende, já que assim que o Hamilton bateu os recordes do Schumacher, ele vai se aposentar. Eu acredito que não, eu acho que esse desafio do novo carro tá meio que prendendo esses pilotos na categoria. Cara, esse negócio do Hamilton aposentar, cara, é coisa de torcedor, assim, cara. Desculpa, mas faz 5 anos que eu ouço isso, né? Ele depois que ele for tri, ele vai aposentar. Isso é o cara que odeia o Hamilton, que é um hater, né? E o cara fala, não, acho que ano que vem ele vai aposentar. Agora não tem mais motivação. Agora ele já empatou com o Schumacher. Agora ele vai querer ser cantor do rap. Então acho que ele não tem mais e vai aposentar. Isso é o cara que tá torcendo, né? Vamos falar uma real pro cara ir embora, né? Ele queria muito uma Fórmula 1 sem o cara. E tudo isso que a gente fala que a gente fala não, o pessoal quer que o
o Hamilton aposente fala, ele já faz, né, durante a temporada. Ele já vai lá, grava música de rap, ele já vai lá, faz desfile, leva os sobrinhos pra Disney, faz tudo. Vai no sobrinhos protesto. não, os afilhados dele. Vai em protesto. Então, cara, eu acho que o Hamilton é um cara de alma da década de 70 mesmo. É o cara que vai, faz tudo e depois só senta no carro e ganha, e vence. É impressionante isso. Não precisa ir pra floresta que nem o Bottas, né? É ficar barbudo que nem o Bottas. O Vettel também, né? Os caras que eles são, né, totalmente assim, vou ser um recluso lá para me preparar, para me mostrar. Claro, você não pode criticar o cara por ele ser caseiro, por ele querer ficar com a família, tal, aquela coisa toda. Agora, você queria achar que o cara, o que ele faz ali, se ele não tá se destruindo fisicamente, né, com álcool e drogas, o que ele fizer ali com a turma, ali, se divertir, passear, viu? Vou querer pegar esse meu avião aqui e vou lá para Los Angeles. Tá bom, vai, você vai fazer. Só não vai aparecer sem dormir na corrida, coisa que ele já fez, né? Não sei que ano, foi em Hungaroring. Foi os últimos anos da McLaren. Não, mas na Mercedes já. Teve um ano ali no Hungaroring que ele rodou naquela chicane, na metade do circuito ali. E depois eu fiquei chateado, porque ele falou que tava tendo uma filmagem lá do Ridley Scott, eu acho. Sim, ele entrou noite adentro, e daí tava meio soquero. Isso aí, daí sim, é sujo, pega mal, é antiprofissional. Mas também é a única vez que eu fiquei sabendo, né? Exato, então o cara pode, né? Daí, ele já tá fazendo. E você pega um cara que é um escoteiro da Fórmula 1, tipo Jenson Button, assim, naquele podcast dele, oficial da Fórmula 1, ele fala que tem uma corrida ali que ele tava